Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 19 de junho de 2020. Vamos lá. Nós, na aula passada, falamos sobre, na disciplina de arte, elementos teatrais 1. E hoje nós estaremos falando sobre, na disciplina de arte, elementos teatrais 2, tá? Então vamos lá. Na aula passada, nós falamos sobre cenário, tá? A cenografia e a sonoplastia, tá? Isso na aula passada. Hoje nós estaremos falando sobre iluminação e figurino, que da qual fazem parte, tá, do teatro. São pessoas que estão trabalhando para que aquela cena, aquela peça pode, assim, tudo para acontecer, entendeu? Da melhor forma possível. Até porque não tem como, por exemplo, os atores fazerem a sonoplastia ao mesmo tempo, entendeu? De estarem encenando, tá? Então vamos lá. Então nós estamos falando agora sobre essa parte de vocês. Livro da página 64. Nós estaremos falando sobre figurino. Isso, então vamos lá. E o que é o figurino? O que seria, professora? Vamos lá. Figurino, vestimenta utilizada pelos atores, tá? Para caracterização de seus personagens. De acordo com sua natureza, identifica geralmente a época e o local da ação. Por exemplo, eu fiz uma peça que eu era filha de uma mendiga. Então, quando eu fiz essa peça, com que o figurino tinha que estar? Eu tinha que estar com uma roupa de uma princesa ou com uma roupa de uma mendiga, ou com uma roupa de empresária. Se eu era uma criança na peça, eu tinha uma mãe que eu havia me perdido na rua. Como é que tinha que estar o meu figurino? Tinha que estar com um figurino, tá, adequado para aquela situação, que era na rua, uma criança de rua, tá? Então, o figurino é isso. É para você até mesmo para você viver o personagem, tá? Aquele momento. E essa cena que vocês estão vendo, se vocês observarem, assim que vocês olham, vocês já conseguem imaginar mais ou menos do que se trata essa peça, esse espetáculo, tá? Então, por exemplo, nós temos palhaço, nós temos rei, tá vendo? Tudo nessa cena, tá? Atores em cenas de espetáculo. Página 64 ainda. Vamos lá. Essa é uma outra cena, uma outra situação, tá? Essa não tem no livro de vocês. Então, aí nessa cena nós já estamos vendo luz em cima do palco, em cima dos atores, e todos eles com caracterizados, com uma roupa, tá? Com figurino. Agora nós estaremos vendo iluminação. O que seria a iluminação? Vamos lá. Iluminação, conjunto de lâmpadas e refletores. Refletores esquenta muito, tá? Então, às vezes, quando você tá no palco, o refletor bate na sua vista, não dá pra você ver nada, nada. Você não consegue enxergar porque é muito quente, entendeu? Tanto é que quando a gente estava no palco, a gente tinha que marcar o ponto, o local onde estaria cada personagem, pra gente poder debater. Porque aqueles refletores enormes não dá nem pra enxergar direito. Os atores sofrem muito, tá? Que esses refletores, eles iluminam o palco, o auditório também, o que são usados para efeitos especiais no cenário, tá? Então é isso que vai dar aquele tchan de suspense. A iluminação trabalha bastante com isso, entendeu? Então vamos lá. Observe essa cena da página 68, tá? É a página 68 do livro de vocês, nem 64. Vamos lá então. Então, geralmente, no livro de vocês está assim, ó, cenas mais escuras e com cores frias, azul, roxo, entre outras.
produzem sensações diferentes de uma cena iluminada e com cores mais quentes. O amarelo, o vermelho, entre outras, o laranja, tá? O iluminador precisa conhecer as características de cada refletor e estudar as cores e os efeitos da luz para criar uma boa iluminação teatral. Outra coisa, quem trabalha com a sonoplastia, quem trabalha com a iluminação, precisa saber toda a história, precisa ter conhecimento do que vai acontecer, tá? Porque ali no palco, os atores se preocupam mais o quê? Com a cena. Já quem está por trás dos bastidores é o que mais tem que ficar atento com a cena, tem que ficar atento com a luz, que tem que soltar no momento certo, entendeu? São várias coisas, tá? Então essas pessoas que estão atrás dos bastidores são as que trabalham muito mais. Os atores gravam sua cena, interpretam, beleza, ótimo. Agora quem trabalha por trás rala muito mais ainda, tá? Vamos lá agora. Então observe. Observem esse palco. São refletores, tá? Então, eu separei para vocês uma peça, O Lago dos Cisnes, tá? É no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. É lindo, lindo, lindo. Tá? Eu já fui no Teatro Municipal e lá é um espetáculo. Lá dentro, tudo lá é muito claro, tem luz para todos os lados, o auditório tá bem iluminado, tá? Então vocês estarão agora assistindo só um trecho dessa peça, O Lago dos Cisnes. Dois cisnes. Então vocês observaram na cena a luz, a iluminação, tá? da cena. Observaram a sonoplastia, tá? De suspense, tá? Então tudo isso conta muito, tá? É um espetáculo maravilhoso. Vamos lá. Agora, nós temos atividade, tá? No livro, tá? Então vamos lá. Página 69. Primeiro, que tal experimentar criar os figurinos para os seus personagens do roteiro feito na atividade anterior? Lembra que semana passada você criou um cenário, você criou uma peça. Então agora você vai criar a roupa, o figurino desses personagens, tá? Então olha só, letra A. Leiam novamente o roteiro de como toda a sua peça, tá? Observando as características de cada personagem e a época e o local em que acontece a história, tá bom? Pesquisem em livros, em revistas ou na internet sobre as roupas e os figurinos. Por exemplo, mas a minha peça é diferente. Eu posso botar uma roupa diferente? Pode, desde que o telespectador possa entender o que o seu figurino está querendo passar, tá? Naquele momento. Buscando peças que se aproximem da história de vocês. O que se passa muito perto da história de vocês. Entendeu? Por exemplo, essa peça, como se fosse um musical que nós já assistimos agora, não passa tão perto da nossa história. Entendeu? Não é a nossa realidade. Mas tem outras peças que sim, é a nossa vivência, tá? Então vocês vão criar. Então vamos lá. Letra B. Separe seus materiais de desenho e criem no caderno de desenho o desenho dos figurinos de cada personagem. Por exemplo, vamos supor que você tenha lá um boneco de lata. Aí você vai falar assim, essa será a roupa do boneco de lata. Aí você vai desenhar toda a roupa do boneco de lata. Aí vamos supor que você tem um boneco de madeira. Aí você vai botar, vamos supor que ele só use só um chapéuzinho na cabeça. Aí você vai desenhar um chapéu e botar, esse é o chapéu do boneco de madeira. Entendeu? Vamos supor que ele tenha um pai, ou que ele tenha mãe. Aí você vai desenhar a roupa que eles vão utilizar e vão escrever, tá? Agora vamos lá. Letra B. Já comecei a falar que era para separar o material.
de seu roteiro, figurino de cada personagem do seu roteiro. Invistam nos detalhes e na criatividade. Preste atenção. Vocês estão em casa, sim. Professora, mas eu não sei desenhar. Vamos lá. O meu personagem só vai ter uma blusa, só desenho uma blusa, entendeu? Mas tem que ter a ver com o roteiro que você criou, tá bom? Então, usem da criatividade de vocês. Vocês podem, tá? Usar e abusar da criatividade de vocês, tá bom? Agora, próxima atividade, arte em casa, tá? Reveja todo o texto, tá? A trilha sonora, o cenário e os figurinos criados. Escolha uma cena do roteiro, desenhe e crie a iluminação da cena. Por exemplo, eu quero que seja uma cena de noite, com suspense de noite. Você pode criar como se fosse uns sombreados azuis, tá? Mais escuro. Você pode trabalhar com lápis de cor, trabalhando a tonalidade mais clara, trabalhando tonalidades mais escuras, para dar essa impressão, tá? Escolhendo as cores das luzes e o clima do ambiente. Foi o que eu falei, noite, dia, você que escolhe, tá? Como é que vai ser o seu cenário, tá? Mas, é para escolher uma cena apenas para desenhar. Não é para desenhar toda a história, não. Vocês escreveram na aula anterior, tá? A história, e agora vocês vão escolher apenas uma parte dessa história, uma cena, para poder estar desenhando, tá? Não é tudo. Agora, vamos lá. Tá vendo? Essa aqui é uma cena que eu botei, tá? Essa figura. Vamos lá. Olha só. Então, fazendo arte, tá? Que eu botei aqui 2 vezes. Essa aqui é só uma vez só. E nós temos também o relembrando, tá? Porque aqui seria, na página 70, é o relembrando, não seria essa cena, tá? É o relembrando. Vocês vão fazer e, assim, vamos relembrar algumas coisas que aprendemos neste bimestre, tá? Com relação à unidade 5, 6, 7 e 8, tá bom? Obrigada, tá? Por vocês estarem juntos, assim, estamos longe e ao mesmo tempo juntos através da videoaula, através do contato do WhatsApp, tá? Um bom final de semana para vocês, descansem, lavem as mãos, família, permaneçam juntos, tá? Juntos vocês são mais fortes, juntos nós seremos mais fortes. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Ótimo final de semana. Observem essa cena. Olha o figurino, tá? Essa cena, pode ver que é como se fosse uma princesa e um príncipe, como se fosse num castelo.